Olá, eu sou Rui Almeida, sou Data Scientist e formador na PSE. A PSE é uma empresa com mais de 30 anos de experiência no mercado, que desde a sua fundação se dedica ao Data Science e à pesquisa avançada. Somos parceiros Gold da IBM e no vídeo de hoje vamos conhecer melhor o IBM SPSS Statistics. O IBM SPSS Statistics é a ferramenta de eleição para aceder e para analisar grandes volumes de dados, para apresentar os respectivos resultados de forma a tomar decisões mais informadas. Neste vídeo vamos explorar as ferramentas que nos permitem examinar as relações que podem existir entre as nossas variáveis. É uma análise simples, mas que tem grande utilidade para os negócios. Por exemplo, no marketing, esta análise pode ser usada para perceber se existe uma relação entre a satisfação do cliente e a sua lealdade à nossa marca. Na educação, pode ser usada para perceber se existe uma relação entre o número de horas que o aluno dedicou a uma determinada matéria e a nota que obteve no respectivo exame. Na saúde, é essencial para perceber se existe ou não uma relação entre o peso de um paciente e a sua pressão arterial, ou entre o número de horas que este dedica ao exercício físico e os seus níveis de colesterol. Na engenharia, é usada para perceber a relação entre ruídos e a probabilidade de determinadas peças apresentarem problemas, entre muitos outros exemplos. A estatística coloca ao nosso dispor várias técnicas para identificar e quantificar a relação que existe entre as variáveis. A aplicação de uma determinada técnica depende do tipo de variáveis que nós estamos a estudar, do seu nível de mensuração. Assim, para as variáveis de natureza qualitativa, como as nominais e as ordinais, vamos ter ao nosso dispor um determinado conjunto de técnicas. Para as variáveis de natureza quantitativa, como as intervalares e as de rácio, vamos usar outro conjunto de técnicas. Os coeficientes de associação usam-se para estudar a relação entre duas variáveis qualitativas e variam entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais forte é a associação que existe entre as duas variáveis que estamos a estudar. Já os coeficientes de correlação são indicados para estudar a relação entre duas variáveis quantitativas e variam entre -1 e 1. Quanto mais próximo dos extremos, -1 ou 1, mais forte é a correlação entre as nossas duas variáveis. Os coeficientes de associação mais usados são os coeficientes de Phi, V de Cramer e R. O coeficiente de Phi aplica-se quando as duas variáveis em estudo são de natureza dicotómica. O coeficiente V de Cramer aplica-se quando são nominais não dicotómicas. E o coeficiente eta é utilizado para estudar a relação entre uma variável nominal e uma quantitativa. No que respeita aos coeficientes de correlação, os dois coeficientes mais usados são o coeficiente Rho de Spearman e R de Pearson. O coeficiente de Spearman permite-me calcular a correlação entre duas variáveis ordinais ou entre uma ordinal e uma quantitativa. O coeficiente de Pearson permite-me estudar a correlação entre duas variáveis quantitativas. Mas sem mais demora, vamos ver como estas análises funcionam no IBM SPSS Statistics 30. Para exemplificar a aplicação das técnicas que acabamos de apresentar, temos aqui dois fecheiros com dados fictícios. Este primeiro é apenas constituído por 4 variáveis e 880 registros e diz respeito às preferências alimentares ao pequeno almoço. O nosso problema consiste em saber se essas mesmas preferências estão ou não relacionadas com a faixa etária. São duas variáveis qualitativas, por isso vamos calcular um coeficiente de associação. Para tal, vamos a Analyze, apontamos para Descriptive Statistics e depois para Crosstabs. Em coluna, vamos pôr o alimento preferido ao pequeno almoço e em Target List a faixa etária. Vamos clicar em Statistics e marcar as opções relativas ao Q quadrado e ao cálculo do coeficiente de associação Phi e V de Cramer. Vamos confirmar e correr a análise. Olhando para o output,
podemos começar por analisar a tabela de contingência entre estas duas variáveis e é fácil reparar que a aveia é o alimento menos preferido pelos mais novos e mais preferido pelos mais velhos. Ou seja, estas duas variáveis parecem ter uma relação. Ideia que é confirmada pela análise dos resultados do teste do Q². Temos um teste do Q² significativo, o que significa que estas duas variáveis não são independentes, elas estão associadas, elas estão relacionadas. Resta-nos agora quantificar essa relação. Como se trata de duas variáveis qualitativas não dicotómicas, vamos analisar os resultados do teste ou do coeficiente V de Cramer. O coeficiente V de Cramer tem um valor de 0,49, ou seja, estamos aqui nos 42%, e é significativo. Podemos, portanto, concluir que existe uma associação significativa de 42% entre a faixa etária e o alimento preferido ao pequeno almoço. Quando trabalhamos com variáveis quantitativas, como é o caso neste fecheiro, vamos optar por calcular coeficientes de correlação. Temos aqui 4 variáveis muito interessantes: o número de unidades vendidas de um veículo, o preço do veículo, a potência e a sua eficiência ao nível de combustível, portanto, o número de milhas que faz por galão de combustível. Pretendemos saber se estas 4 variáveis estão relacionadas ou não. São variáveis quantitativas, vamos calcular o coeficiente de correlação. Como disse há pouco, existem 2 coeficientes de correlação que se usam, o coeficiente de Spearman e o coeficiente de Pearson. O coeficiente de Pearson é mais indicado para quando as variáveis seguem uma distribuição normal e o coeficiente de Spearman, caso contrário. Contudo, aqui como estamos na presença de uma amostra muito grande, na ordem dos 157 registros, podemos alegar o teorema do limite central, segundo o qual as variáveis se comportam como uma distribuição normal em grandes amostras e prosseguir a nossa análise calculando o coeficiente de correlação de Pearson. Para isso vamos então a Analyze, Correlate e vamos clicar em Bivariate. Vamos entrar com as nossas 4 variáveis e confirmar com OK para que a análise seja executada. O output é uma matriz de correlações. Podemos desde logo ver que todas as nossas 4 variáveis nos surgem em linha e em coluna. Na interseção temos 3 informações muito importantes: a correlação, o respectivo nível de significância e a dimensão amostral. Podemos, por exemplo, ver que o número de unidades vendidas e o preço estão negativamente correlacionados, ou seja, os veículos mais caros vendem menos. Estas duas variáveis variam de forma inversa, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Também está negativamente e significativamente correlacionado com a potência, portanto, os veículos mais potentes vendem menos unidades. E existe uma relação negativa, embora não significativa, com a eficiência energética. O preço aparece associado com a eficiência, ou seja, é também uma correlação negativa, embora significativa, de tal forma que os veículos mais caros serão menos eficazes do ponto de vista do combustível. De notar ainda que a potência e eficiência também estão negativamente associados, ou seja, os carros mais potentes são menos eficazes a nível do combustível. Aqui uma correlação bastante forte, na ordem dos menos 61%. A correlação mais forte, porém, é que existe entre a potência e o preço, que está a rondar os 84%, também significativa. Ou seja, os automóveis mais potentes são mais caros. Estas duas variáveis variam de forma direta uma com a outra. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Se gostava de saber mais sobre estas e outras técnicas, não hesite em nos contactar através dos meios que estão no ecrã. E visite o nosso site para conhecer em maior profundidade os nossos serviços de consultoria e formação.